Beleza, pessoal? Mais um vídeo aqui que eu estou fazendo hoje, que eu fiquei de trazer mais conjunções, mais explicações sobre a torre, lembra? Nos outros vídeos. Então hoje eu estou com esse vídeo aqui para trazer aqui alguns esclarecimentos sobre conjunções e falar um pouquinho sobre a torre. Eu vou abrir falando sobre a torre, tá? Essa lâmina aqui, dificilmente as pessoas elas conseguem ver essa carta por outros ângulos, né? Quando essa carta sai, geralmente os intérpretes possuem aquela tendência de levar as coisas para o lado assim da subjetividade, ou seja, da essência da pessoa, da espiritualidade, das coisas divinas, do alto, enfim. E não é só isso. A torre tem muito a ver também com situações distintas que estão se passando no interior da pessoa em relação a sentimentos, pensamentos que possuem vida própria, só que ela, em torno desses sentimentos e pensamentos que possuem vida própria, ou seja, que não tem muito a ver, assim, às vezes exatamente com o que ela está querendo sentir ou com o que ela deveria pensar, né, porque os mecanismos de defesa da torre têm a ver com repressões psicológicas, né, a torre tem os mecanismos de defesa das repressão psicológica, né, você está assim censurando pensamentos, são coisas assim que você não queria estar pensando, mas daqui também, por conta dessa situação, pode haver aquela situação de projeção, né, os psicólogos sabem do que eu estou falando. Aquele momento em que você está sentindo coisas, pensando coisas, que você reprime e de repente projeta no outro. Mas tem também o contrário, né? Coisas assim em torno do que você gostaria de ser, né? E acaba vendo a referência do que você não é no outro, né? O outro tem aquilo que você gostaria de ser, né? E você acaba projetando seus desejos no outro, você tem aquela identificação. Entende o que eu estou falando? Mas aqui, voltando lá atrás, esses pensamentos e sentimentos que têm vida própria aqui dentro fazem a pessoa agir muito por conta própria, tá? Sem depender da opinião, tá? E da concessão de ninguém. Ou seja, mesmo que essa pessoa esteja envolvida em algum grupo ou dentro de alguma legislação, ela vai fazer as coisas muito por sua própria conta, vai fazer as coisas muito de sua própria cabeça, porque o que se passa aqui dentro é muito subjetivo, né? Então o que acontece aqui é que a pessoa age por si só e responde por si só, em vista de qualquer consequência que ela venha desencadear por conta disso aí. Então aqui a pessoa aqui é uma pessoa de personalidade individualista, né? É aquele tipo de pessoa que não segue a opinião dos outros, né? Ela se orienta sozinha. Aqui essa lâmina é dos autônomos, dos autodidatas, das pessoas que conseguem por si só, né? Levantarem aí sozinhas seus recursos e condições, né? Para os estudos, para o trabalho, né? Para qualquer setor da vida, porque elas possuem muita habilidade, né? Elas possuem, digamos assim, essa vocação pessoal, né? De fazer aquilo ali, né? Com o toque especial dela, da mão dela, do jeito dela, sem precisar seguir influência dos outros, né? É algo pessoal, é algo intrínseco. Então, a pessoa aqui, ela possui muito, ela se orienta muito por sua subjetividade, muito pelo que ela sente, pelo que ela pensa, pelo que ela quer, pelo que ela está desejando naquele momento, né? É a carta da carreira solo, né? Eu até postei lá no blog Oráculo Lenormand, se eu não me engano, no ano de 2012, né? Um texto extenso sobre essa lâmina aqui, né? Que foi assim, pessoal do Google+, né? Acho que houveram mais de 600 recomendações, né, no Google+, com esse texto que eu postei aqui lá no blog Oráculo Lenormand, onde eu falo que ela tem a ver com a carreira solo, onde eu falo que ela é uma carta que representa aquelas pessoas que querem
preservar sua privacidade, não são muito de ficar se expondo, falando sobre sua intimidade, detalhes sobre si mesmas, dificilmente elas conseguem se abrir. Tem que ter assim para elas se abrirem, tem que ter aquela identificação, né? Tem que ter se sentir à vontade no ambiente, né? Inclusive as pessoas com esse arquétipo dificilmente vão se abrir com terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né? Porque elas vivem num mundo só delas e elas sabem que elas não vão ser compreendidas pelo mundo de fora, né? Exteriormente, a linha entre o exterior e o interior aqui é um abismo. Então, você já sabendo que não vai conseguir receber aquela compreensão ampla, né, por parte do seu terapeuta, psicólogo, ou seja, não é aquela compreensão ampla no sentido forte da palavra, mas, digamos, aquela compreensão exata, precisa a respeito do que você está sentindo e passando, já sabendo que você não vai conseguir receber esse nível, né, de precisão por parte dele, você não se abre, você se fecha, né? Você acaba se fechando e deixa ele deduzir o que ele quiser, né? Porque às vezes a pessoa aqui está falando uma coisa pro terapeuta, pro psicólogo, e ele, segundo essas teorias freudianas aí, deduz outra coisa, né? Que não tem nada a ver com isso aqui. Aí você deixa ele falando sozinho, você se fecha. Por quê? Porque não está havendo assim um nível de comunicação, de compreensão na mesma linha, no mesmo nível, né? O cara está indo para outro nível, está te entendendo de outra forma, de acordo com o que ele estudou lá, não de acordo com o que você está realmente passando, sentindo, né? Vivendo, né? Ele está tirando as conclusões dele de outra fonte aí que equivocada com a situação que você está passando aqui. Por isso que as pessoas se fecham, para os psicólogos, para os terapeutas, para os psicanalistas, nessa carta aqui. Estou dando só uma palhinha, tá? Eu volto para falar melhor, porque para torre tem que ter um vídeo só para torre, né? Esse assunto de torre rende. Agora deixa eu pegar aqui umas conjunções. Raposa, nuvens e o livro. Deixa eu colocar, não sei, o vídeo traz eu quero colocar, o vídeo inverte. Eu quero colocar assim, raposa, nuvens e livro. Será que primeiro a raposa, depois as nuvens e em seguida o livro? Bom, o que acontece? Raposa com nuvens e livro. Agora vamos para as conjunções triplas, tá? Que não é difícil interpretar, tá? Deixa eu falar, dar só uma palhinha sobre as conjunções para quem tem dificuldade com conjunções. Então preste atenção. Você primeiro tem que pegar a linha de significados da carta isolada. Uma única carta. Pega a linha de significados dela, tá? Não são aqueles significados batidos não, tá? Pega os significados extensos, tá? Pega um apanhado de significados principais, pelo menos. Para depois, quando você casar com a outra carta, duas cartas, você já poder, né, ter mais facilidade na associação de discernimento de significados para poder interpretar a leitura. Já quando você colocar a terceira carta, passando desse ponto, né, desse passo a passo, quando você colocar a terceira carta vai facilitar ainda mais. Mas não se esqueça que a primeira lâmina é a protagonista, ou seja, é a raposa no caso aqui. A primeira lâmina é a protagonista, independente de ser um arquétipo humano ou animal. Pode ser um objeto também. Saiu como primeira lâmina, é a lâmina protagonista. Então, o que vai acontecer ali? A partir dali, você vai ver o assunto principal, o foco principal, a mola propulsora do jogo. Quem é que está desencadeando ali? Quem é o personagem principal, né? O que ele está fazendo ali, né? Em torno daquela situação, que fato ele está desencadeando, ou que situação ele está se impulsionando, né? Bom, aqui no caso, por exemplo, nós temos a raposa com as nuvens. Acho que é pra cá. Raposa com as nuvens e o livro, né? Bom, o que acontece? Raposa, nuvens e livro, nessa sequência, tá? Porque o efeito aqui no meu vídeo está inverso, eu não estou conseguindo acompanhar, não sei se vem a raposa primeiro ou por último, enfim. Então, raposa com nuvens e livro, acontece o seguinte, a raposa com nuvens,
ela começa a trazer assim, raposa com nuvens tem a ver com leviandade. Aquelas pessoas que julgam e ficam falando a versão delas irrefletidamente sobre os assuntos ali no livro. Então, o que acontece? Raposa e livro vai formando ali no livro, a raposa e as nuvens, né? A raposa é o símbolo da comunicação, né? Ela tem, assim, uma lábia para falar, tanto que ela é o arquétipo dos jornalistas, né? Dos repórteres, dos investigadores. Então, ela sabe se comunicar muito bem, né? Ela sabe silenciar, né? Quando ela entra nos arquétipos dos investigadores, silenciar e observar. E ela sabe se comunicar como ninguém, né? Quando ela entra no arquétipo dos jornalistas, dos repórteres, né? Então, tem tudo aquilo ali em torno dessa ambiguidade da raposa. E o que acontece aí? Quando eu vejo a raposa ao lado de um elemento ar que tem a ver com a comunicação, só se intensifica. Então ali ela está falando, está muito faladeira, muito comunicativa e está expondo ali os argumentos dela, os achismos dela. Por quê? Porque as nuvens já me mostram automaticamente dentro da mesa de jogo, dentro da sequência de jogo, que há uma formação mal definida de pensamentos. E a raposa ao lado das nuvens, ela se torna leviana, porque não tem definição nas nuvens a respeito daquilo que ela está pensando e declarando. Então, o que acontece? Ela acaba formando ali no livro uma falsa consciência para aquele grupinho de pessoas para quem ela está falando ali, explicando alguma coisa, ou tratando de alguma coisa. Essa conjunção, inclusive, tem muito a ver com aquele disse não me disse, aquelas coisas em que você vê que uma pessoa está contando a versão dela contra você para outras, né? Aquela forma leviana dela se colocar, né? E ela vai formando aquela falsa consciência, né? Na mente das pessoas, porque ela conta a versão dela sobre você, né? Muitas vezes as pessoas nunca falaram com a outra pessoa, nunca conversaram e já está acreditando no que a raposa está falando, né? Por exemplo, chega uma pessoa e começa a falar mal de você para mim. Aí essa raposa está com o arquétipo da raposa, da raposa com as nuvens e o livro, né? Então essa pessoa chega falando mal de você para mim, eu nunca te vi, não te conheço, nunca conversei com você, não te conheço pessoalmente. E eu já saio acreditando no que essa raposa com as nuvens está me dizendo, né? Por quê? Porque ela conseguiu formar aquela falsa consciência ali no livro, né? Passando a versão dela para mim. Quer dizer, qual é o erro aí? O erro é a leviandade, né? Porque a raposa se comunica tão bem, de uma forma tão convincente, né? Passando a versão dela, que praticamente você já está acreditando em tudo ali. Porque ela se comunica com muita veemência, né? Ela se comunica com aquela força, né? De racional. Parece que ela realmente está dizendo a verdade, mas tem as nuvens ali do lado, então a coisa está assim, mal definida, não foi bem aquilo, a versão que ela está me passando não é bem aquilo, né? Aí eu começo a engolir tudo que ela está falando para mim, começo a acreditar em tudo, sou leviana, passo a ser leviana também, né? Ela leviana por falar coisas ali da outra pessoa para mim, que ela no momento está com raiva da outra pessoa, que ela não foi apurar, né? Passa aquilo para mim, eu também não vou apurar, não vou conversar com você, não vou falar com você sobre o que ela falou para mim, né? Para saber se é isso mesmo, fico só com a versão dela e pronto. Formou a falsa consciência em mim, tá? Ela agiu levianamente, conseguiu formar uma falsa consciência em mim a respeito da distorção dos fatos que realmente aconteceram, contando a versão dela, só da parte dela, uma única parte, aí já começa a formar aquela panelinha, né? Aí um vai passando pro outro, aí você que acredita nela, né? Ela já formou a falsa consciência em você acredita nela, aí já vai passando para outro, o outro sabe que você é uma pessoa assim,
uma pessoa séria, uma pessoa que não é de mentira, né? Mas você acreditou sem apurar o fato. Aí o outro passa a acreditar em você também. Aí daqui a pouco tá aquele grupinho todo acreditando, né? Então forma a falsa consciência. Por que grupinho? Porque o livro tem a ver com público, com pessoas, tá? E as nuvens ali formam pensamentos. As nuvens ali têm a ver com os formadores de opinião. Só que nesse caso, né, levianamente, porque os fatos não foram apurados, eu não conversei com a outra pessoa para ouvir a versão dela e ficou por isso mesmo. É daí que vão se formando, nessa conjunção aqui, a raposa com as nuvens e o livro, daí que vão se formando os boatos, as críticas infundadas, né? Aquela panelinha de fofoqueiros sem ter o que fazer, fazendo comentário da vida alheia, nunca falou com a outra pessoa para saber se foi isso mesmo, só engoliu a versão da raposa e acabou, né? Versão da raposa, parece que ela sempre tem razão em tudo, porque ela sabe falar bem, se comunicar bem, parece que ela sempre tem que ter a razão, porque ela é símbolo da comunicação, enfim, não é por aí. Então, eu estou deixando para vocês esse exemplo aqui, tá? Para vocês seguirem essa referência aí nos estudos de vocês. E no próximo vídeo eu volto com mais esclarecimentos sobre outras interpretações, tá? Vamos falar um pouco também sobre decks, vamos falar sobre outras associações. Eu volto para esclarecer para vocês, tá? Vou até voltar com esse deck aqui, que eu tenho. Esse deck aqui, lindo, eu acho lindo esse deck aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho lindo. Eu vou voltar com esse aqui para falar para vocês um pouco sobre as conjunções, alguns símbolos isoladamente, tá? No próximo vídeo eu volto para falar um pouco mais sobre as cartas para vocês, com esse deck lindo, tá bom? Boa tarde.